Quem crê aí no sobrenatural? 7 é o número da perfeição, viu, queridos? Aleluia. Você está bem? Levante suas mãos para o alto. Senhor, nós estamos aqui em obediência à sua palavra. Não é por falta de opção, de não termos o que fazer em Jataí. Nós não estamos aqui por isso, nós estamos aqui porque nós te amamos. E a sua palavra diz que nós não podemos deixar de congregar. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos no que a tua palavra diz. E é impossível te obedecer para não ter uma porção da tua parte sobre as nossas vidas. E eu creio na tua palavra hoje à noite, lavando a nossa mente de toda sujeira que o mundo tem feito, de que informações erradas fizeram, porque Jesus disse que a palavra, ela realmente nos lava. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. E obrigada, Pai, nós queremos acolher a sua palavra com mansidão em nosso coração, porque entendemos que essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Obrigada por mentes renovadas, vidas transformadas, Senhor. Obrigada, porque essa palavra não vai voltar para ti vazia, mas ela vai prosperar na nossa vida para tudo aquilo que ela for designada. Quem crer comigo, dá um amém aí. Amém. Graças a Deus. Então, queridos, que honra mais uma vez estar aqui. É sempre um prazer, pastor Sidney, Eveline, vir aqui, né, nesta casa. E sempre que eu venho, tem algo diferente, tem um aumento. E a gente sabe que as coisas de Deus é assim, quando Deus está envolvido, tudo cresce. E se preparem, porque isso aqui é só a pontinha do iceberg do que Deus está para fazer nessa cidade. Essa região será afetada pela palavra da fé, queridos. Eu já disse aqui e vou dizer de novo, essa igreja vai ser como um farol. Sabe quando um navio está perdido, ele procura um farol para se encontrar? Tem muita gente perdida nessa cidade que vai se encontrar nessa palavra. Tem um povo de Jataí que é da palavra da fé, que não se encaixa em lugar nenhum, mas vai se encaixar aqui. Amém? Estou declarando fé. Amém? Diga, está feito. Oh, glória. Então, queridos, abra sua Bíblia comigo. Você trouxe Bíblia? Se não trouxe, acompanha a leitura. Leia a Bíblia. Lucas capítulo 7, verso 1. Contar uma historinha aqui para vocês. Aleluia. Deus é bom e paga bem. Lucas 7:1 diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, querido, tudo que Jesus fez, ele só fez através da palavra. Entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem esse muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faça isto, porque ele é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Presta atenção a isso. Os judeus falando a favor de um soldado romano, que não foi nem um judeu que construiu a sinagoga, foi um soldado romano. Deixa eu te dizer, a igreja é de Deus, e se o povo dele não quiser fazer, ele vai fazer do mesmo jeito, porque usar um soldado romano, foi os romanos que crucificaram Jesus. Os soldados romanos, aí Deus usa um soldado romano para edificar a sinagoga. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, Deus faz o impossível acontecer. Ele faz, amém? E aí o judeu chega para falar para Jesus e diz: Senhor, sabe de uma coisa? Olha, tem um olhar favorável para ele, porque ele edificou assim, que ele não tem como você estender a mão para promover o reino de Deus, para Jesus não te encontrar. Deus não fica devendo nada a ninguém. Amém? E aí vamos continuar a leitura. Porque ele é amigo do nosso povo, né? E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Verso 6. Então Jesus foi com eles, e presta atenção à conversa. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres na minha casa.
Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Queridos, eu quero falar com você hoje sobre a tolice de andar por fé. Uma pessoa que anda por fé nunca vai ser considerado sabido e inteligente. Ele sempre vai ser considerado um bobo, um tolo. E eu quero hoje te mostrar como é que a Bíblia trata tolos. Aleluia. Amém. E eu fico imaginando, né? Porque esse homem, ele disse, mandou mensageiros dizer a Jesus, não, eu só preciso de uma palavra sua. Eu fico imaginando os mensageiros chegando para esse homem e dizendo assim, rapaz, o homem quer vir para a tua casa. Querido, eu não sei você encontrando Jesus, dizendo, eu vou lá na tua casa, tu nem ia deixar ele sair nunca mais, né? Porque eu fico imaginando a presença de Jesus dentro da nossa casa. Mas o centurião, ele manda os servos dele dizer assim, diga a ele que não precisa vir não, eu só preciso que ele fale algo. Uau! E eu fico imaginando os servos dele dizendo, mas que tolice é essa? Quantas pessoas não desejariam que Jesus estivesse na casa dele? Esse homem tem tudo para Jesus estar na casa dele e vem com essa história de palavra, né? Aí veja o que aconteceu. Porque foi o recado que ele mandou para Jesus. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. E eu tenho saudade das minhas ordens e diga a este vem, vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao servo faz isto e ele o faz. Verso 9, ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus. O que é que Jesus fez, gente? Jesus se admirou dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. Uau! E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Presta atenção, essa palavra admirou-se, querido, significa no original taumazo. Ela aparece 2 vezes na Nova Aliança e as 2 vezes está relacionada a uma reação que Jesus teve em relação a algo que aconteceu. E as 2 vezes está relacionada à fé. Então, essa palavra taumazo, por que Jesus se admirou? Essa palavra taumazo significa surpreender-se, maravilhar-se. Agora, vamos aqui pensar comigo, né? Jesus é aquele que fez somente os céus e a terra e tudo que nele há. Que nada do que foi feito se fez se não fosse ele, o verbo saindo da boca de Deus. Deixa eu te dizer, é esse que fez tudo, que está se maravilhando, se surpreendendo com fé. Não foi Pedro nem João, foi Jesus. Agora, presta atenção a isso. Essa palavra taumazo significa estar surpreendido, ser tido em admiração. O que está admirando tanto Jesus ao ponto dele ficar surpreso? Porque ele é a palavra. Diga, Jesus é a palavra. E sabe o que foi que esse centurião admirou Jesus? Porque o recado que ele mandou para Jesus, traduzindo, era exatamente isso. Para mim, Senhor, eu só quero que o Senhor fale, porque eu entendo que a sua palavra tem autoridade. Ei, querida, a palavra de Deus tem autoridade. E sabe o que ele diz? Eu entendo que a sua palavra tem autoridade. E para mim, o recado foi esse. Tanto faz a sua presença como a sua palavra. Uau! Deixa eu te dizer que a presença física de Jesus não está aqui não, mas a palavra dele está. E se você considerar a palavra tanto quanto se ele tivesse fisicamente, ele se admira da sua fé. É isso que a gente está precisando, é conviver com a palavra ao ponto de se admirar, de dizer assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não estou vendo a sua presença física, mas espiritualmente falando, e sua palavra está aqui. E ela faz o que diz que faz. Aleluia. Diga, a palavra de Deus faz o que diz que faz. Diga, ela tem autoridade. Amém. E aí, qual é a segunda vez que ele se maravilha, se admira? Marcos capítulo 6 e vamos lá, por favor. Oh, aleluia. Você crê na palavra de Deus assim? Meu Deus do céu. Marcos capítulo 6, verso 1, diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanhavam. Verso 2,
Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo-o se maravilharam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Aí quando chega no verso 3, entra aqueles desonrosos, sabe? Mas não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Presta atenção, o centurião era um soldado romano. Aqui são os judeus que foram criados com Jesus. Você sabe o que é um ímpio crente e um judeu descrente? Você sabe o que é isso, queridos? E eu vou te dizer uma coisa, amados. Quando eles olharam para Jesus, simplesmente olharam assim: é o filho de Zé e de Maria. Não olharam para Jesus como a palavra em ação, um enviado por Deus, mas como aquele que foi criado aqui como nós, filho de Zé e de Maria, né? E aí no verso 4 a Bíblia diz assim: Jesus porém lhe disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque às vezes as pessoas usam esse versículo como uma doutrina, e eu quero te dizer que quando Jesus falou isso aqui, ele não estava criando uma doutrina que profeta na sua casa não tem honra, ele estava lamentando. Aleluia! Como é que uma unção tão poderosa, só porque é familiar, as pessoas não respeitam? Isso era um lamento, não é uma doutrina. Aleluia! Verso 5. Não pode. Amado, você pode imaginar, como eu já disse, o Deus que fez os céus e a terra e tudo que nele há, não poder fazer algo? Querido, o que é que Deus não pode? Me diz aí. Tem duas coisas que ele não pode: mentir e negar a palavra dele. O resto ele pode. Mas a Bíblia está dizendo aqui, não foi que ele não quis, ele não pôde. Diga comigo, não pôde. Agora, diz assim: Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Aí no verso 6 diz: admirou-se. Essa palavra admirou-se aqui é taumazo. É aquela mesma admiração que ele teve com o centurião. Admirou-se da incredulidade deles. Então, do mesmo jeito que Jesus se maravilhou de um homem que creu na palavra, ele também se admirou de alguém que estava de frente da palavra e tratou como comum. E é isso que eu quero falar com você. Tenha cuidado para você não estar tão familiarizado com a palavra da fé ao ponto de tratar como comum. Porque tudo que é santo, que você trata como comum, é uma questão de desonra para Deus. Então, não é porque você conhece um texto bíblico que ele perdeu o poder. Ele tem o mesmo poder de quando você conheceu ele pela primeira vez. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. E às vezes as pessoas da palavra da fé estão assim: fé de novo. Mas eu já conheço isso. Cuidado com essa familiaridade. Cuidado para Jesus não estar se admirando, sabe, ao ponto de você ser incrédulo, porque você se acostumou tanto com a palavra da fé, que está tratando como comum, como os judeus trataram Jesus. É só o filho de Zé e de Maria, né? É só o pastor Sidney que está pregando hoje, né? É só Eveline, a gasolina azul. Vocês estão entendendo, queridos? Cuidado com esse olhar para a palavra. E a gente não pode se acostumar à palavra ao ponto de perder a disposição de crer no que está sendo anunciado. Porque quando a palavra de Deus está sendo anunciada, um poder está sendo liberado. Ei, deixa eu te dizer, um poder está sendo liberado para fazer. Cuidado para você não perder a admiração pela grandeza da palavra de Deus, querido. Aleluia. Amém? E aí o que a gente percebe aqui? É que muitos crentes descrentes, amados, hoje em dia. Sabe? Eles até dizem: eu sou crente, mas não crê para nada, né? Não pega a palavra para crer. E eu vou te dizer uma coisa: a gente precisa de crentes que acreditam que Deus é o que diz que é e que faz o que diz que faz. A gente precisa de uma fé, sabe, queridos, que envergonhe o diabo. A gente precisa de uma fé de crentes que diga assim: rapaz, o diagnóstico é esse, mas a Bíblia diz que Jesus levou, que Jesus tomou. E sabe, eu não estou desconsiderando a medicina, porque médico para mim é um chamado de Deus para ajudar a humanidade. Mas eu vou te dizer, nós temos o médico dos médicos.
Sabe, o médico vai até certo ponto, mas quando ele diz, fecha um diagnóstico, deixa eu te dizer, tem outro já fechado em Isaías 53. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua chaga fomos curados. Não seremos um dia, se Deus quiser, nós já fomos. Oh, glória a Deus. Então é isso que a gente está precisando, sabe, queridos? É porque a nossa fé, ela pode permitir ou impedir que a palavra de Deus se manifeste. E eu pergunto, se Jesus olhar para você hoje, ele vai se maravilhar a que ponto de você estar tratando a palavra dele como comum, ou como se a palavra dele está sendo ministrada, a presença dele está aqui. Oh, meu Deus do céu. Amém? Porque a Bíblia diz, queridos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, a gente precisa, sabe, eu acredito que hoje em dia, a gente está com muito cuidado em construir perfil público. Porque a gente quer agradar o povo. A gente quer que o povo veja a nossa vida, que nos dê curtidas, né? Mas eu vou te dizer, às vezes a gente está se relacionando tanto com o povo do Instagram. E a gente está esquecendo de se relacionar com a palavra. Porque, queridos, eu vou te dizer uma coisa. É o relacionamento com a palavra que gera em nós ousadia. Todas as pessoas que se relacionam com a palavra desencadeia neles uma ousadia de crer no sobrenatural, de não ser mais um no meio da multidão, de não ser um crente natural, de achar que o problema dele é o governo do Brasil, de achar que o problema dele é a cidade que mora ou a família que nasceu. Deixa eu te dizer, o nosso problema é só uma questão de fé na palavra, porque a fé na palavra cria um ambiente que, se o governo não quiser, a palavra cria. Se a sua família não tem, Deus faz você ser o pioneiro e inaugura coisas na sua vida para envergonhar o diabo. Você está entendendo? O nosso problema, querido, é só esse relacionamento com a palavra, de crer que a palavra faz e muda nosso ambiente, muda a cidade. E, querido, deixa eu te dizer, a palavra de Deus é suficiente para botar o Brasil de cabeça para cima, se achar alguém que creia. Amém? Amém mesmo? E sabe, quando eu estou falando em agradar a Deus, a gente tem que ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas eu quero te dizer, a fé que agrada a Deus não agrada pessoas. E se você é um homem ou uma mulher de fé, pessoas vão estar perto de você e não vão se agradar, sabe por quê? Porque teu comportamento e teu palavreado não vai agradar incrédulo. Sabe por quê? Porque quem crê fala. E quem não crê em nada se incomoda quando você acorda e diz: obrigada, Pai, porque hoje será o melhor dia da minha vida. Aí o incrédulo fica olhando para você e diz: Não é não? Mas se você quer agradar a Deus, se prepara para desagradar quem está perto de você. Porque a fé agrada a Deus e não gente. Aleluia. Amém. A fé radical não é legal, é sobrenatural. E ela nunca vai depender do que você vê, do que você toca, do que você cheira, do que você sente, das notícias que você recebeu, do diagnóstico, do saldo bancário. Ela só depende de uma coisa: o que Deus diz. Aleluia. Amém. 2 Coríntios 5:7, a Bíblia diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Mas tem gente que anda baseado. Ele fica ousado se ele tirar um extrato do banco e a conta estiver bem recheada. Dá um ânimo. Mas se estiver no vermelho, sabe, queridos, o bico cresce. O semblante decai. E eu vou te dizer uma coisa, queridos. Nós não andamos pelo que vemos. Nós andamos pela fé. Amém? Gálatas capítulo 2, verso 20 diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem é que vive em você mesmo? E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé. 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 Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Diga comigo: eu vivo pela fé.
Amém? Agora, nós estamos na era do conhecimento, sim ou não? Eu já vi pessoas que às vezes perguntam assim, são tão cheios de conhecimento que perguntam, rapaz, mas vocês creem mesmo, que uma virgem deu à luz? Sim, cremos. Cremos ou não cremos? Não é por isso que estamos aqui? Mas vocês creem mesmo que um homem judeu foi pregado numa crise e ressuscitou para te salvar? Vocês creem nisso? Diga, sim, eu creio. Diga, sim, eu creio. Aleluia. E é isso que a gente precisa entender, que nós precisamos de uma fé que dê uma surra no diabo. Você entende isso? Agora, se você crê, né? Continue, querido. Se você foi salvo pela fé, e a gente precisa entender, a gente tem que continuar andando por fé. E eu quero te mostrar aqui como a gente não pode estar se estribando no nosso próprio entendimento, sabe? Porque às vezes as pessoas estão tão sabidas em tanta coisa. E a gente aprendeu a ser desenrolado. A gente aprendeu a resolver bronca. Sabe para que crer? Se eu preciso de um dinheiro, todo dia chega uma mensagem do banco te oferecendo um empréstimo. Sim ou não? É mais fácil você pegar o empréstimo, dividir em 24 vezes ou crer para o dinheiro chegar? Claro que é pegar o empréstimo. E a gente sempre está indo para a via mais... Sabe, querido, aí tem uma dor de cabeça, é mais fácil você crer para ser curado ou tomar um Tilenol? O Tilenol está muito mais fácil. E a gente está sempre assim, a gente está tão sabido, porque a gente aprendeu a resolver bronca, que eu vou te dizer, a gente tirou Deus da nossa história, a gente diz que é crente, mas está longe de crer e viver a vida que Ele tem para nós. E eu vou te dizer uma coisa, querida, aquilo que você pode fazer só, Deus não se envolve. Deus só se envolve aquelas pessoas que não querem carreira solo, que chega e diz assim, Senhor, ou você entra nisso, ou eu estou lascada. Aleluia! Aleluia! Amém! Agora, amado, deixa eu te mostrar aqui como as pessoas que decidiram crer em Deus. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse, Deus usando pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Olha, as coisas extraordinárias da Bíblia não foram feitas por pessoas extraordinárias. Alguém sabe que teve um QI tão grande, que desafiou a inteligência da época. Não, Ele usou pessoas comuns. E a gente vê, por exemplo, eu vou começar aqui por Noé, pessoas que estavam dispostas a dar passo de fé e parecer tolas. E eu vou te mostrar como tem pessoas que precisam muitas vezes parecer tola para fazer o que Deus mandou fazer. E aqui em Hebreus, no capítulo 11, no verso 7, me acompanha aí, por favor. Deixa eu falar de Noé para você. A Bíblia diz assim, pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Deixa eu te dizer, quando Noé foi instruído por Deus para construir uma arca, nunca tinha chovido sobre a terra. A Bíblia está dizendo acontecimentos que não se viam, mas ele temeu a Deus, ele creu. Deus simplesmente disse, Noé, construa uma arca. Queridos, ninguém sabia o que era uma arca, ninguém sabia. Ninguém sabia o que era chuva. E a Bíblia diz que ele aparelhou uma arca, né? Agora eu fico imaginando como Noé pareceu tolo. Aquele velho, sabe aquele velho tolo? Que construiu uma arca e o povo chegava para ele e dizia assim, o que é isso mesmo? Ele dizendo, não sei. É uma arca, e o que é uma arca? Não sei não. E é para que essa arca? É porque vai chover. E o que é chuva? Não faço a mínima ideia. Quem está pronto para crer em Deus desse jeito? Ah, amado. E eu fico imaginando todo mundo olhando, dizendo, que velho caduco é esse? Que homem doido é esse? Tolo, que idiota é esse? Queridos, eu vou te dizer, se você decidir crer em Deus, você nunca vai parecer a pessoa mais inteligente da face da terra. Se você quiser parecer inteligente, desista de andar por fé. Amém? Aí, às vezes a gente se senta assim, eu estava lembrando quando... Eu trabalhei 23 anos como fisioterapeuta, meu marido num bom emprego lá em Maceió, e Deus falou com a gente para sair de Maceió para ir para Teresina sem conhecer ninguém, Teresina no Piauí, né? E aí, quando a gente decidiu ir para lá, eram os próprios irmãos da igreja, os diáconos que trabalhavam com a gente no diaconato, que diziam assim, vocês estão loucos? Você vai deixar o seu trabalho? Pastor, você vai deixar o seu trabalho, mas você já tem um emprego lá? Não, tem não. E tem gente lá, também não tem não, mas Deus mandou. Ei, mas Deus mandou. Meu Deus do céu.
Sabe, querido, se você quiser ser sabido demais, desiste desse negócio de ser crente. Aleluia. A fé, ela vai de encontro a todo... Não é que Deus não nos fez gente, Deus nos fez completamente inteligentes. Deus nos fez para raciocinar. Mas deixa eu te dizer o que Deus gosta. É quando você pensa, calcula, faz a conta, multiplica, diminui, tira a prova dos 9. Aí você chega a uma conclusão, não dá. Aí quando você chega a essa conclusão, porque você raciocinou tanto, você chega para Deus e diz, Senhor, aqui está dizendo que não dá, mas aqui dá. Pronto, é isso que Deus gosta. É que você seja sabido o suficiente para entender que sem Ele não dá. Mas você pega, larga tudo e diz, o impossível é possível para ti. É para isso que Deus te fez tão sabido. Aleluia. E quando a gente estava lá, passamos 12 anos, né? Meu marido está aqui. E quando a gente estava com a igreja, né? 12 anos de igreja, 12 anos de rema, né? Não, 9 anos de rema, porque foi 3 anos depois o rema. E estava tudo organizado num prédio que ele sempre sonhou, com uma quantidade de pessoas. Essa semana eu estava vendo no Facebook um evento que teve há 10 anos atrás, a igreja lotada. Quando estava tudo ao ponto de dizer assim, agora você pode ter um conforto, Deus disse, vaza, sai daqui e vai para o ministério itinerante. E na mesma coisa, o povo, vocês estão malucos? Como é que vocês vão sair de uma estrutura e vão para o ministério itinerante? Como é isso? Vai viver de cidade em cidade pregando a palavra e os convites, vocês acham que vai chegar mesmo? E não sei o quê. Querido, Deus falou, está falado. Deixa eu te dizer, a pior coisa de um homem é querer ficar onde Deus não está mais. Fica sozinho, para tu ver se vai dar certo. Não é onde você está, é com quem você está. Aleluia. Amém? Mas Deus está precisando de gente agora, sabe? É por isso que a Bíblia diz, quando o Filho do Homem vier, porventura vai encontrar fé na terra, porque o povo só raciocinando, o povo quer viver, querido, do natural. E a gente é crente, diga eu sou crente. Amém? E eu comecei a pensar em alguns personagens, como Noé se sentindo tolo. Uma Sara, querida, Sara, deixa eu te dizer uma coisa. Sara gerou aos 99 anos. A Bíblia diz que ela nem menstruava mais. Impossível. Abraão, a Bíblia diz, sendo velho, com o corpo amortecido. Eu fico imaginando se naquela época tivesse Walmart, Sara e Abraão, lá na seção dos bebês, procurando as meinhas, os sapatinhos, e o povo olhando, dizendo, ô dois velho idiota, sim ou não? Até tudo iria. Sabe por quê? Porque andar no que Deus diz parece idiotice. Não é não, Carol? Aí imagine Sara e Abraão procurando a roupinha do bebê, e o povo olhando e dizendo, que dois velho idiota, olha, já estão caducando. Está com Alzheimer, só pode. Agora imagine Moisés, bora pensar aqui em homens de carne e osso como eu e você, porque às vezes a gente pensa que esses personagens bíblicos foi criado por Walt Disney, o Walt Disney criou. Não foi não, amado. É tudo homem de carne e osso, nascido de mulher como eu e você. Amém? E aí Moisés, entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho, e o povo, Moisés, e agora? Eu tenho um cajado aqui na mão. Que doidice. Sim, um cajado. E era tudo que Deus precisava para abrir o Mar Vermelho. Vocês estão entendendo isso? Pense em Davi. Eu estava lendo a história de Davi. Davi sai para levar um lanche para os irmãos. E o irmão dele chega para lá. Quando ele chega lá, que sabe que Davi que Golias está confrontando o exército de Deus vivo, Davi chega e pergunta, ei, o que é mesmo que esse incircunciso está dizendo aí contra o povo de Deus? E Eliabe chega para Davi e diz assim, rapaz, tu é muito presunçoso, o que é que tu está fazendo aqui? Volta para tuas poucas ovelhas. Quem tu está pensando que é? Aí ele disse, eu estou querendo saber o que é que esse incircunciso está dizendo com o povo de Deus. Deixa de ser presunçoso, cara. Volta para tuas poucas ovelhas. E Davi olha e diz assim, pois então ainda hoje eu corto a cabeça dele. Ah, mano, parecia uma loucura, aquele menino ruivo, pequenininho, e os irmãos de Davi dizendo, que bichinho presunçoso. Minha irmã, meu irmão, tu está disponível para andar por fé mesmo?
Se prepara para ser considerado presunçoso, para ser considerado idiota, para ser considerado tolo. Mas quem sabe o que é e o que tem, se posiciona no que Deus fala. Amém. Imagine Josué arrodeando, sabe, muralhas, diga comigo, muralhas. Sabe aquelas muralhas, queridos, impenetráveis? O povo imagine, eu quero que você se coloque sabe, nas histórias. Imagine a cidade, a muralha rodando, a cidade todinha, e o povo dentro da cidade, vendo o povo de Deus, rodando de sandália. Não era vestido de exército, de coturno, com banana de dinamite na mão, dizendo, vamos estourar esse negócio. Não, era andando de sandália, porque Deus mandou. E o povo da cidade todo olhando e dizendo, que idiota, olha os idiotas, olha os otários, olha o povo da fé, otário, ó, tudo lá do caminho centro, ó o povo idiota, que povo doido é esse? E o povo rodando, e depois de rodar, Deus grite, vá, grite. E o povo dá um grito, e sem banana de dinamite. O povo vê os tolos vibrando, porque decidiu crer em Deus. Querido, cuidado com a sua inteligência. Amém. Imagine Caleb. Você sabe o que significa Caleb? Cão violento. A gente está precisando ser mais agressivo na fé. A gente tem que deixar de ser frouxo. Aqueles crentezinhos, ursinho de pelúcia. Não, amada, a gente tem que ser agressivo. Sabe, os 10 líderes, não eram 10 pessoas comuns, 10 líderes, dizendo assim, dá pra gente não, a terra realmente é boa, Deus disse que ia dar, mas tem muito gigante, e tem muito isso, e Caleb abria a boca e dizia, cala a boca! Não, mas tem gigante lá, Caleb disse, pois eu vou comer eles feito pão. A gente precisa ser ousado. E eu fico imaginando aqueles 10 líderes olhando para Caleb e Josué dizendo assim, presunçoso, está pensando que é o quê? E isso foi bem Moisés que fez uma lavagem cerebral na cabeça dele. Não é assim que o povo diz? Quando você quer andar em fé? Ei, o povo daquela igreja fez uma lavagem cerebral em tu? Foi. A palavra lavou toda a sujeira na nossa mente. Amém? Agora, querido, deixa eu te dizer, 10 líderes mudaram uma geração. Tenha cuidado com a opinião de incrédulo, porque pode mudar a perspectiva da tua vida. Uma geração foi influenciada por 10 incrédulos e morreram no deserto. Não deixa gente incrédula tirar a tua perspectiva de vida ao ponto de você morrer sem cumprir o que Deus tem para você. Se junta Josué e Caleb de dizer, vai dar certo, nós vamos conseguir, nós vamos lá, nós vamos entrar, é nosso. Aleluia, aleluia, amém, aleluia. Agora imagine Maria, eu estava pensando em todos esses personagens, porque homens, deixa eu falar com vocês, homens, imagine você ter uma noiva virgem, uma menina. Maria era uma menina. Chegar para José e dizer, José, meu filho, eu estou grávida, mas foi um anjo que veio. Ah, fala sério. Se tu ia acreditar numa onda dessa, como José não acreditou ao ponto de arrumar as coisinhas de noite porque queria fugir. Foi preciso o mesmo anjo aparecer para ele e dizer, rapaz, você fica. Aleluia. Aleluia. Porque uma mulher ouviu uma palavra, diga comigo, uma palavra, e disse simplesmente, eu não sei como isso vai ser, não entra na minha cabeça, mas eu levanto minhas mãos e eu só posso dizer que se faça em mim conforme sua palavra. Muitas vezes é isso que a gente está precisando, é de ouvir a palavra de Deus e nem saber como é que vai ser, mas dizer, Senhor, se o Senhor disse, faça em mim conforme a sua palavra, confirme sua palavra. Vocês estão entendendo, queridos? Agora imagine, sabe, depois que Jesus nasceu, umas estrelas começaram a surgir, Deus guiando homens que estavam no campo. Eu estou falando sobre fé, diga comigo, é tudo uma questão de fé, diga. Homens estavam no campo e Jesus nasceu e estrelas
começam, e eles escutam uma voz de Deus: siga a estrela. E aquele monte de homem olhando para o céu e seguindo a estrela. E os outros perguntando: e aí? Não, a gente está seguindo, a estrela vai nos levar lá para o Messias, que acabou de nascer. E quem estava vendo eles andando daquele jeito, estava achando que eles eram muito inteligentes, levando ouro, incenso e mirra, seguindo uma estrela, amado. Querido, eu vou te dizer uma coisa: pare de ser natural. A gente precisa voltar para as Escrituras, para ser sobrenatural, amado. A gente precisa sair do naturalzinho, de só crer no prato de feijão que a gente come. Aleluia. 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 Pedro parecia um tolo quando estava no barco e viu Jesus andando sobre as águas e disse para Jesus: se for o Senhor, me manda ir ter contigo. E os discípulos tudo no barco: Pedro, deixa de ser doido, deixa de ser tolo, rapaz, Jesus está vindo para aqui mesmo. O que tu tem vir para lá? Ele não está vindo? Porque ele pensa numa loucura. Jesus não estava indo para outro lugar, não, estava indo para aquele barco. E Pedro disse: deixa eu ir para aí, para vir contigo. É loucura ou não é crer? Mas a fé que você tem não precisa fazer sentido para ninguém, só para você. Porque se você crer, Jesus vai dizer: vem, meu filho, vem. Aleluia. Aleluia. Amém. O centurião só precisa de uma palavra. Agora imagine a mulher do fluxo de sangue. O médico deu um diagnóstico, sabe? Deixa eu te dizer uma coisa. Não tem jeito, incurável. É uma questão de tempo para morrer. Um carimbo assinado pelo melhor especialista em medicina da época. O banco ligou para ela e disse: está falida, querida, não tem mais dinheiro não, já gastou tudo. E a lei dizendo, e tem mais uma coisa: você não passa da porta da casa, porque você é imunda. Se passar, vai ser apedrejada. E aquela mulher escuta falar de Jesus e fé vem pelo? Fé vem pelo? E ela escuta tudo que Jesus está fazendo e ela começa a falar, porque fé vem pelo ouvir. Você escuta, faz algo dentro. O que você fala, faz algo fora. Não existe fé calada. Não existe fé calada. Não existe fé calada. Fé fala. E ela escuta, fé gera no coração dela e ela começa a dizer: tira os olhos, querido, do diagnóstico, tira os olhos do saldo bancário, tira os olhos do que a lei está dizendo e começa a dizer: eu só preciso tocar nele, eu só preciso tocar nele, eu só preciso tocar nele, eu só preciso tocar nele. Ela nem foi para receber imposição de mão. Eu vou lá para ele impor a mão sobre mim. Ela disse: não, eu vou tocar nele. Oh, aleluia. Imagine Paulo e Silas, as costas. Sabe o que é você levar? Não sei se você já levou uma surra para escorrer água. Porque expulsou um demônio. E está lá na prisão, as costas escorrendo água, aquela salmoura. E eles de mão levantada, louvando a Deus. E o povo olhando, dizendo assim: que idiota. Estão aqui por causa desse Deus que dizem que serve. Se esse Deus existisse mesmo, eles estavam aqui trancafiados. E eles adorando a Deus, parecendo dois idiotas. Olha para a pessoa que está do seu lado e dizem: tu quer ser crente mesmo? Ou quer ser sabido? Aleluia. Aleluia. Queridos, agora vamos para nosso Senhor Jesus. Você imagina Jesus naquela cruz, que o povo não achou ele um tolo, não. Eles não só acharam, eles disseram: vamos ver se Elias vem te salvar. Foi ou não foi? Rapaz, tu é filho de Deus, sai daí. Por que tu não desce daí e salva o povo que está tudo crendo aí em tu? Achando um idiota, um tolo. Que judeu tolo. E ainda botaram uma placa, né? Olha aí os judeus, olha aí o teu rei. Numa cruz. Um tolo. Agora, amado, eu vou te dizer uma coisa. Sabe, queridos? A gente precisa entender uma coisa. Eu quero te falar do resultado dos tolos. Eu vou te dizer uma coisa. O tolo do Noé salvou a família inteira. Diga comigo: pela fé. Numa palavra. Numa instrução. Salvou a família. O velho caduco, doido, idiota, salvou a família toda. E Deus recomeçou por intermédio dele. Porque tudo que Deus precisa é de alguém que possa crer.
para recomeçar o que precisa recomeçar e fazer o que precisa ser feito. Deixa eu te dizer de Moisés, o mar se abriu. Deixa eu te falar de Sara, em Gênesis 21:7, diz que ela amamentou Isaque. A velha de 99 anos, com o velho, com o corpo amortecido, deixa eu te dizer, pegou o menino no colo e deu de mamar. Deixa eu te dizer dos israelitas, as muralhas caíram. Deixa eu te dizer de Davi, cortou a cabeça de Golias. O menino presunçoso. Deixa eu te dizer de Josué e Caleb, possuíram a terra prometida. Agora me pergunta o nome dos 10 incrédulos, porque incrédulo nem é lembrado. Mas Josué e Caleb, toda mãe crente tem um menino, Caleb e Josué. Agora diz se botou o nome dos outros, dos incrédulos. Porque incrédulo não presta nem para ser citado. A minha pergunta é, tu está passando por aqui para ter um legado ou para nem ser lembrado? Aleluia. Aleluia. Deixa eu te dizer, Maria deu a luz. Ei, Maria deu a luz. Eu vou dizer de novo, Maria deu a luz. Deixa eu dizer, o centurião viu o servo curado. Deixa eu te dar uma boa notícia. Os sábios que seguiram a estrela encontraram o Messias. Ei, deixa eu te dizer. Pedro andou sobre as águas. Foi o único. Amém. Paulo e Silas saíram da prisão. Aleluia. Deixa eu te dizer, Jesus, aquele tolo, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Deixa eu te dizer, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Não foi Elias que veio, não, foi o próprio Espírito de Deus, veio sobre ele. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Diga, ele ressuscitou. E sabe, queridos, hoje ele tem as chaves da morte e do inferno. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Tolo o suficiente para crer. Aleluia. Aleluia. Como é que você tem parecido diante de pessoas? As pessoas estão te achando muito normalzinha. Você não é crente, não. Porque crente não é normal. Crente é sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, tudo é uma questão de fé. O que é que faz Jesus se maravilhar? A fé. Agora, amados, quando Jesus ressuscitou, meu Deus do céu. Sabe, eu não sei se você já... uma vez meu marido me convidou, eu preciso falar isso aqui com vocês. Porque às vezes a gente não está nessa posição de mais do que vencedor. A gente está na posição de querer viver guerreando com o diabo. Agora, como é que se guerreia com o inimigo vencido? Porque o diabo é vencido. Ele foi derrotado. Mas a igreja está querendo guerrear. Como é que tu guerreia com alguém que Jesus já venceu? Fala sério. E deixa eu te dar esse exemplo. Uma vez meu marido disse assim, na época que Mike Tyson ainda lutava. Vamos assistir a luta comigo. Eu disse, que hora? 1h da manhã. Eu disse, misericórdia. 1h da manhã. Aí ele disse assim, Saninha, a luta vai começar. Eu disse, peraí que eu vou buscar uma pipoca. Aí fui na cozinha. Quando eu cheguei com a pipoca, ele disse, a luta acabou. Essa luta durou 30 segundos. Mike Tyson, ele simplesmente nocauteou. Como é o nome do cara? Não sabe não, porque derrotado não tem nome. A gente só lembra de Mike Tyson, porque vencedor é lembrado. 30 segundos, o cara ficou na chão, na lona. Agora imagine, depois daquele cara lá na lona, um dia eu estava pensando nisso e o Senhor falou comigo, imagine, aquele cara na lona, você entrar lá no ringue e ficar, bora guerrear, bora lutar. Querido, deixa eu te dizer.
Até para se lutar no boxe. Deixa eu te dizer, não entendo nada. Gildivan foi quem me disse. Você, peso mosca, luta com peso mosca, não é assim, meu filho? Peso pesado com peso pesado. Como é que tu, um peso pesado, quer lutar com peso mosca? Mas tem crente que não quer viver pela fé, não. Ele quer viver guerreando, guerreando, guerreando. Deixa eu te dizer, o diabo só se levanta para cair. Querido, deixa eu te dizer, se você quiser, ele nem se levanta. Porque o lugar dele é debaixo dos seus pés. Se você tiver alguma coisa para dizer a ele, escreva na sola do seu sapato. Aleluia. Escreva lá, derrotado. Viva pela fé na palavra, amado. Se você se posicionar na palavra, a palavra vai te levar para onde ela diz que te leva. É a palavra que nos fez mais do que vencedor em todas as coisas. A Bíblia diz lá em Romanos que em todas essas coisas somos mais que vencedores. A Bíblia não diz que tu vai vencer um dia. Ele diz, você já é, você já é, você já é, você já é mais do que vencedor. Agora, como é que eu já sou mais que vencedora e vou para o ringue? Sabe, a gente precisa tirar essa linguagem. É aquilo que eu disse, às vezes a gente está tão familiar com o que a gente aprendeu que não está nem em linha com a palavra que a gente perde a real estrutura que a palavra quer que a gente ande. Vocês estão entendendo isso? Aleluia. Queridos, Jesus é vencedor. Ele não venceu o diabo. De 10-9, Jesus quase perde. A vitória foi esmagadora. Eu estava estudando sobre a justiça de Deus. E você sabe que quando Jesus morreu na cruz, ele foi ao inferno te substituir. Não era para ele ir, era para você ir. Ele foi para você não ir. Porque Deus não fez o inferno para o homem, mas para os demônios e os seus anjos. Mas Jesus foi lá. E eu estava estudando justiça de Deus e eu lembrando da luta de Mike Tyson. Eu digo, acho que Jesus chegou lá, o diabo ficou muito feliz. Porque pensou, matamos ele. Não deu tempo nele comer a pipoca. Jesus nocauteou ele. Jesus nocauteou ele. Diga comigo, ele é derrotado. E o juiz levantou o braço dele, vencedor. Eu lhe dou o nome que está acima de todo nome. Aquele que venceu. Ele o venceu pelo sangue do Cordeiro. E por causa da palavra, 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 ele venceu. Não é assim que Apocalipse diz? Diga comigo, ele venceu. Aí ele chega na nova aliança, quando você recebe ele como Senhor, ele pega a vitória e coloca nas tuas mãos. Agora você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Por quê? Porque alguém venceu por mim. Meu Deus do céu. Eu não preciso passar o que Jesus passou, porque ele me substituiu naquela cruz. A minha pergunta é, por que tu precisa de um profeta para apontar o dedo para ti e dizer, eis que estou te dando tua vitória, serva minha? Se a Bíblia já diz que tu já é vencedor, tu não precisa de profeta, tu precisa ler Bíblia. E se posicionar no que a Bíblia diz. Aleluia! Aleluia! Diga comigo, tudo é uma questão de fé. Meu Deus do céu. Amém. Então o que a gente precisa entender, queridos, é que a gente precisa honrar essa medida de fé que Deus nos deu. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. Não fique tão sofisticado ao ponto de não crer. E às vezes a gente está pegando de artimanhas, de coisas, sabe? É de campanha, é disso e daquilo, deixando de andar por fé. Mas a gente quer estar guerreando, a gente quer estar ungindo a cidade no avião, derramando óleo. O óleo é um símbolo da antiga aliança. Na nova é o Espírito que habita dentro de você. Aí o povo não quer se relacionar com a palavra para crer no que Deus diz, mas quer fazer meio mundo de artimanha. E deixa eu te dizer uma coisa, você não consegue nada de Deus por fazer, você consegue algo de Deus por crer. Você crê.
Porque só tem um jeito de agradar a Deus. Fé na palavra. Aleluia. Aleluia. Quantos tolos eu tenho aqui? Tem alguns que ainda estão muito sabidos. Eu vou perguntar de novo. Quantos tolos eu tenho aqui? Diga comigo, tolo o suficiente para crer no que Deus diz. Aleluia. 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 Amado, o que é que a gente precisa quando se levanta uma circunstância? Deixar o diabo no lugar dele. Jesus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do diabo. Nenhum poder dele ficou fora. Todo o poder do diabo. Deixa eu te dizer, eu peguei um voo de Maceió para Confins. E quando a gente chegou em Confins, que a gente parou, a comissária de bordo disse assim, desembarque autorizado. Né? Aí o povo se levanta naquela muvuca, todo mundo tira as balas. Quando estava tudo nos corredores, aí ela disse assim, por favor, guardem as bagagens e sente cada um nos seus devidos lugares. Aí o povo botou, quando estava todo mundo sentado, a porta do avião abriu, entraram 4 agentes da Polícia Federal. Agora pense no silêncio, sabe por quê? Porque a autoridade impõe limite e impõe respeito. Entrou os 4 lá, com camiseta, jeans e camiseta preta com o nome Polícia Federal. Foram direto numa cadeira bem do lado da minha, né? E tinha um casal com uma criança e outros 2 homens atrás. Eles só foram chegar lá. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eles não falaram muito, eles não falaram alto. Eles simplesmente chegaram e disseram assim, me acompanhe, só isso. Quem foi abordado ficou pianinho, quem estava ouvindo ficou caladinho. Entende? E um silêncio no avião. Eu disse ao meu marido, isso dá uma pregação. Ele disse, tudo para tudo dá uma pregação. Quando saem os 4 adultos com a criança no colo, a moça, depois de um tempo, desembarca autorizada. Eu fiquei pensando, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Aquele povo estava em Maceió. E eles podiam ter até algum poder no que eles estavam realizando lá, porque eu não sei o que era. Mas, amado, deixa eu te dizer, quando a autoridade chega, quebra todo o poder do diabo. Jesus disse, eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do diabo, todo o poder do diabo, todo o poder do diabo. Se levanta com autoridade, entra na tua casa e diz, Satanás, aqui não. Amado, está na hora da igreja dar uma carta de despejo ao diabo. Vaza, diabo! E não precisa gritar não, basta chegar lá e dizer, vai. Basta dizer, vaza, diabo, vaza. Sai. Não precisa guerrear. Eu vou guerrear. Venha, diabo, venha. Não, sai. Em nome de Jesus. Aleluia. Encerrando. Hebreus 11:39. Amanhã tem, amanhã a gente vai renovar a mente. Vamos sair daqui tudo rico, milionário. Hebreus 11:39. Aqueles homens que eu falei de vocês, alguns, não foram todos, mas olha o que é que ele diz aqui. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram o quê? Contudo, a concretização da promessa. Que promessa era essa? Sabe aquele povo que eu te falei para você? Noé, Moisés, tudinho, esse povo tudinho, que teve um bom testemunho na sua fé. Eles não obtiveram a concretização da promessa. O que era a promessa? O Espírito da fé habitando em você. Eles não tiveram o direito de carregar essa medida de fé, esse Espírito que habita em nós, amados. Mas mesmo sem o Espírito, eles fizeram aquilo tudo. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Verso 40. Por que eles não obtiveram a concretização da promessa? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Uau! Querido, deixa eu te dizer. Eles fizeram grandes coisas, mas para tu
Deus reservou coisa superior. 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 Uau! Diga, tem coisa boa vindo ao meu encontro. Diga, tem muita coisa grande para acontecer na minha vida. Diga, os melhores dias da minha vida estão diante de mim. Diga, eu vou crer e viver o que Deus deixou para que eu viva. Então a gente não pode ser frouxo, covarde. De qualquer coisinha está se acabando. Querido, se levanta da autoridade do nome de Jesus. Pega a palavra, medita na palavra, escuta a palavra, porque fé vem pelo ouvir, fé vem pelo ouvir, fé vem pelo ouvir, fé vem pelo ouvir. Fé vem, se não tem fé, é porque não está ouvindo o suficiente. Fé vem pelo ouvir, fé vem pelo ouvir, fé vem. Mas não é ouvindo incredulidade, não é ouvindo Jornal Nacional, é ouvindo a palavra. Fé vem pelo ouvir, fé vem pelo ouvir, fé vem pelo ouvir, fé vem pelo ouvir. Aleluia. Amém. Aleluia. Diga, Deus tem coisa superior para mim. Superior ao que Abraão fez, diga. Superior ao que Noé fez. Superior ao que Moisés fez. Superior. Por quê? Porque hoje Ele habita em você e não habitava neles. Eu não sei se você está pronto para chegar no céu. Esses heróis da fé, tudo em correr atrás de tu. Ei, me diga aí como é andar com Deus dentro. Como é andar com Deus dentro? Eles estão tudo doidos para saber. Não tiveram esse privilégio. Diga, Deus reservou coisa superior para mim. Uau! Você nunca mais vai querer ser Moisés. Aleluia. Aleluia, diga, eu sou a igreja. Filho do Deus Altíssimo. Amém. Amém, queridos. Deus é bom. Aleluia, você recebe essa palavra. E o restante da continuação daquele versículo é o que Carol pregou hoje pela manhã. Portanto, agora corra a sua carreira, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Autor e consumador. Jesus não só foi o autor da fé, Ele também é o consumador. Ou seja, você crê, as coisas acontecem. Você crê, as coisas acontecem. Não é normal para um crente passar 50 anos crendo para algo e nada acontecer. Jesus não é só o autor, Ele também é o consumador. Por isso que esses homens obtiveram os resultados. Amém. Deus é bom. Pai, muito obrigada. A sua palavra foi liberada. E eu creio de todo o meu coração que ela não vai voltar para ti vazia, mas ela vai prosperar na nossa vida. Pai, obrigado por mais ousadia para crer na tua palavra, para nos posicionar nessa posição de mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Obrigada, Pai. Nós vamos celebrar a festa da redenção, queridos. Festa da redenção. Não é um momento de tristeza, é um momento de festa. Relembrando o que Ele fez por nós. Amém.